Baby, let's write a love song tonight. Well, you bring the rhythm and honey, I bring the rhyme. Make it high, make it low, make it fast, make it slow. TVC apresenta mais um programa UPACAF e a Comunidade. Passou o carnaval, né? Passou o carnaval, ganhou a Teles, né? Nas escolas de samba, a Cerquinha. Nós temos aqui com uma pessoa que entende muito de carnaval, né? Vereador Paulo Coitim, né? Que está aqui no estúdio com a gente. Vamos, né, falar sobre esse carnaval, o que ele achou sobre esse carnaval. Mas antes disso, primeiro eu quero agradecer as lideranças do movimento comunitário, que a gente vai estar em Brasília agora do dia 24 a 27, na Conferência da Cidade. Conferência que há muitos anos, né, teve o primeiro governo do Lula, depois da Dilma, e a gente teve ainda as conferências da cidade, onde a gente discute a cidade. A gente fala sobre habitação, sobre transportes, falamos sobre tudo que é relacionado à cidade. Lembrando também que foi reativado aí, há 20 anos estava parado, eu fui acho que remanescente do Conselho da Habitação, ainda sou eu que naquela época participava. E foi reativado, Paulo Coitim também faz parte da Comissão da Habitação, nós também podemos falar um pouco sobre a habitação também, né? Vamos iniciar nova mesa da Câmara de Vereador. Paulo Coitim continua como secretário, né, Paulo? Qual é a tua avaliação aí desse ano, né? Michel Promori, o Marcelo Bagé, o Taonei, o Arthur Alau, né, e o Paulo Coitim fazendo parte dessa mesa. Qual é a avaliação que tu tem dessa mesa que realmente compõe, né, vários segmentos partidários ali, né, que ainda não tinha sido, né, feito parte da mesa, né? Eu gostaria de falar qual é a tua avaliação aí. Pode ser um pouquinho meio complicado para o governo, né? A exposição, nem de todos, né? Mas de alguns que são oposição a ser oposição, né? Mas outros não, outros tratam a coisa séria também, né? Claro, não vou te botar nessa fria, mas eu gostaria que tu fizesse uma avaliação sobre isso. Muito obrigado, Valdir, pelo convite. Sempre uma alegria muito grande poder participar do programa UPACAF e a Comunidade. Já há alguns anos que o programa está no ar. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Eu participei de muitas vezes aqui contigo e é um prazer sempre te reencontrar e participar e de ter esse momento com a comunidade através da nossa TVC, Canal 14. Sempre uma alegria, uma satisfação. Na verdade, eu estou 6º ano consecutivo na mesa. Primeiros 4 anos da minha legislatura, que fui eleito, de 2020 e 2024, eu fiz parte de todas as mesas diretoras. E agora, 2025 e 2026, novamente eu retorno à mesa diretora. Fui 2 vezes primeiro vice-presidente e 4 vezes primeiro secretário da mesa. Como tu falaste, essa mesa é uma mesa pluripartidária. Tem um pouco mais o campo da direita, né? E o campo mais de centro, aquele que dialoga, que busca o diálogo através da construção, faz parte também, ao qual me incluo, buscando sempre o diálogo para poder favorecer a comunidade. Esse diálogo nos permite avançar. É através da minha pessoa, do meu jeito de fazer política e tratar as instituições aqui da cidade que me levaram nessa composição de mesa de ser o interlocutor, muitas vezes, entre poder executivo e poder legislativo, que realmente não tem como negar, passa por uma crise institucional. Nós estamos tendo dificuldade em relação do diálogo com a prefeitura. Isso é público e notório, todo mundo sabe disso. Tenho tentado ajustar, ajudar, auxiliar, para que seja amenizado, acabe isso. Pelotas, a Câmara tem que fazer a entrega para as pessoas de políticas públicas. Projetos oriundos do Poder Executivo, propostas
Nós, enquanto condição de vereador, também é preciso que a gente aprove, encaminhe, que seja sancionada a lei pelo prefeito. Muitas vezes tem voltado para a Câmara com veto. Esses vetos, na sua maioria, foram derrubados pelo Poder Legislativo, pelo atendimento da maioria dos vereadores. Eu fui eleito primeiro secretário para esta legislatura com o voto dos 21 colegas vereadores e vereadoras. Votaram em mim. Então, aumenta a responsabilidade nesse sentido. Quero continuar trabalhando sempre do meu jeito de fazer política, dialogando, conversando, construindo, que eu acho que é o melhor encaminhamento, que as pessoas precisam disso. Quando tu fala em política, fala em Câmara de Vereadores, fala em Prefeitura na rua, tu ouve os mais diversos adjetivos pejorativos à política do município de Pelotas. Não é isso que a gente quer. Nós precisamos ter entrega. As pessoas que pagam a sua carga tributária aqui não é fácil, não é baixa, é alta. A carga tributária em relação aos impostos precisa de resultados, precisa de entregas. E nós precisamos ter esse entendimento dialogando entre os poderes constituídos. Seja legislativo, seja judiciário, seja até mesmo o poder executivo, são poderes constituídos que nos dá a permissão de avançar em várias pautas na nossa cidade, no que se refere, no que tange às políticas públicas. Então, é uma satisfação, mais uma vez, Valdir, te reencontrar e conversarmos um pouco sobre os temas que tu achar necessário que a gente possa dialogar nessa tarde de sábado. Ainda estamos com muito calor aqui na região, esperamos que logo comece a amenizar um pouco mais. Está tendo um problema muito sério de falta de água para os plantadores do arroz e da soja, né? Que cria-se uma expectativa muito grande nas duas qualidades de produtos que são vendidos, que são comercializados e plantados aqui na nossa região, principalmente na cidade de Pelotas. Programa UPACAF e a comunidade, todo sábado a partir das 13 horas, no canal 14 Claro, e também nas redes sociais, no YouTube e no Facebook, né? Todas as ferramentas aí da rede social a gente está divulgando aí e levando a mensagem aí e fazendo entrevista com pessoas, com autoridades, com vereador, né? Tá para vir aqui no estúdio também o prefeito municipal para a gente discutir pautas desse primeiro mandato, primeiro ano de mandato desse segundo mandato do prefeito Marrone, né, e que agora já está no segundo, né, fazer uma avaliação, né, sabe que o primeiro ano sempre é complicado, a gente sabe que é complicado. Paulo Coutinho, eu queria que tu falasse também, teve questão polêmica, vereadora afastada, 60 dias, eu gostaria que tu falasse aí, porque teve uma comissão de ética que levou a acontecer isso aí, sei que teve polêmica na Câmara, mobilização. Eu gostaria que tu nos falasse, hoje eu também estou te botando em fria também, não, mas é para o público, esclarecer o público. A vereadora está afastada, a vereadora mais votada, né? Vereadora mais votada. Gostaria que tu nos desse essa informação aí para o público que está nos assistindo. Ainda quero trazer a vereadora Fernanda aqui, para que ela possa falar também aqui com as pessoas que nos assistem aqui no canal 14 da NET. Tá? Eu gostaria que tu fizesse que levou ao afastamento da vereadora Fernanda. Valdir, essa pauta realmente é uma pauta muito sensível, não é? A vereadora Fernanda, no carnaval passado, foi fora de época, não foi em fevereiro, foi no mês de abril. Então faz 10 meses atrás que ela foi abordada pela Brigada Militar e foi comprovado que ela portava 2 cigarros de maconha. Isso a cidade inteira sabe, o Rio Grande do Sul sabe, foi matéria, inclusive, a nível federal. E eu, muito pelo contrário, tenho uma relação muito boa com a Fernanda. Ela é uma pessoa, no meu ponto de entender, uma pessoa muito boa, trabalhadora, honesta, até que se prove o contrário, não é? Professora, foi conselheira tutelar, já vai para o 3º mandato na condição de vereadora, segunda eleição consecutiva que ela é mais votada como vereadora. Mas isso não pode, nesse sentido, a vereadora mais votada não pode ter uma suspensão. Ela cometeu, na verdade, um crime, né? Podem dizer, mas a maconha tem a legalidade, o STF entende que não seria crime. A partir do momento que tu está comercializando ou que tu está consumindo
em via pública de alguém, tu comprou. E se tu comprou de alguém, tu está fomentando a quem está vendendo, né? Então isso foi um longo debate nessa comissão de ética que teve na Câmara. Tinha um movimento para a cassação da vereadora, e eu não concordo que seja crime para cassação. Então se achou meio termo, né? Ficou então a suspensão por 60 dias. Já se passou, acho que uns 20 dias desse processo. O vereador Júlio Moura, chamado vereador da Saúde, que tem colaborado bastante, um homem trabalhador, está no lugar da vereadora Fernanda, trabalhando, propondo, construindo as políticas públicas importantes. Ele que é um lutador pelos leitos, né, da contratação de mais leitos por parte da Prefeitura na Santa Casa para desafogar o PS. É importante ressaltar, ele trabalha muito nesse sentido. E tem nosso apoio, com certeza que sim, porque quando se busca alternativas de melhoria, principalmente na questão da saúde para Pelotas, nós somos favoráveis sempre, né? Então foi isso que aconteceu. Ela foi pega com uma quantidade de maconha, 2 cigarros de maconha, foi abordada pela Brigada Militar, sofreu o processo na Comissão de Ética da Câmara. A gente ouviu nas oitivas os brigadianos, que são de Porto Alegre, que estavam, ouviu várias testemunhas de defesa e de acusação, e chegamos então aos relatores, que foi o vereador Marcos Ferreira, o revisor, o vereador Michel Promove, que entenderam que 60 dias seria então essa, digamos que, suspensão para a vereadora Fernanda, para que ela possa repensar daqui um pouquinho mais, avaliar o que ela cometeu, e com certeza quando voltar mais tranquila, e acho que ela vai continuar, tenho certeza que ela vai voltar trabalhando com muita força e vontade para defender o seu mandato, que é muito ligado à questão da saúde também, e muito ligado à educação de Pelotas. Não pode negar que a vereadora é uma vereadora atuante, né, com muitos projetos, defende a bandeira da educação, é professora e também sempre defendendo as pautas das mulheres também, né? Sempre defendendo as pautas das mulheres. Vai um abraço, eu sei que ela nos assiste também aí, tá? Um abraço para a Fernanda. Tá aí, o espaço está aberto, né? Está aberto para ela vir aqui, tá, para a gente conversar aí, né? Conversar sobre o mandato dela, né? E também ela poder esclarecer também, né? Eu acho que aqui o espaço é democrático para todo mundo. Vamos tocar num assunto que é importante. Há 20 anos existia um Conselho de Habitação. Paulo Coitinho, primeiro mandato, né, já fazia parte da Comissão de Presidente Habitação. da Comissão. De Habitação e Relação Fundiária. Agora assumiu o secretário Marcos Ferreira, reativou o Conselho de Habitação. Eu era vice da representante que era dos bancários, ela era presidente, acabei problemas de familiar e ela acabou se afastando e eu acabei assumindo esse conselho que é tão importante, onde discute regulação fundiária. Minha Casa Minha Vida é uma coisa que se trata muito condomínio aconteceram na nossa cidade. Por causa desses condomínios que estão acontecendo em Pelotas, começou a faltar água. As doutoras acabaram sendo rebentadas, né? Porque é muita força, é muita pressão aqui nas Três Vendas, em outros lugares também. Nas Três Vendas foi o que mais atingiu. Terezinha, quase todos os dias faltando água, só na meia-noite, meia hora, vindo água, tá? Eu gostaria que nos falasse aí sobre regularização fundiária, o que foi feito e o que vai fazer e como tu acha que vai. Claro, teve só a posse até agora, não teve a reunião do Conselho de Habitação. Qual é a ideia, né, do novo secretário? Claro que tu não pode responder por ele, mas como tu atuasse, sabe mais ou menos a ideia dele para que possa atuar junto ao Conselho de Habitação. O secretário a gente conhece, sabe que é da Vila, conhece e provavelmente vai ser um conselho bem atuante. É o que esperamos, né, Valdir? O conselho é uma ferramenta importante que nos últimos anos não estava constituído, né? Ele não estava sendo aproveitado de maneira que tem que ser. O conselho ele faz parte de várias pessoas, segmentos da sociedade que são importantes, que dialogam com a pauta da habitação e da regulação fundiária.
Nos primeiros 4 anos da condição de vereador, a prefeita era a prefeita Paula, nós avançamos muito em regulação fundiária. Eu sempre falo, e falei aquele dia, que o verdadeiro cidadão é aquele que tem um documento que tem a regularização do seu imóvel, tem a regularização do seu espaço, onde ele pode constituir e edificar a sua casa, as melhorias, acessar uma linha de crédito, por exemplo, para a reforma da sua casa, é importante salientar isso. Então, nós esperamos que essa primeira reunião aconteça logo aí na frente. O secretário Marcola é parceiro da habitação. Aliás, no mês de março agora vai ser divulgado o edital para as pessoas poderem acessar as novas casas, moradias que vão acontecer lá no bairro Pestano, né? Ali também no sítio vai ter mais um condomínio. As primeiras 250... Ali perto do Morada do Sol parece que está sendo construído. Isso, os primeiros 250 imóveis ali perto do Pestano serão edificados e as pessoas que vão ter a oportunidade, através de edital público, se credenciar para participar desse processo. Tem que estar escrito cadastro único, né? Chamado baixa renda, tem que ter número de NIS, documentação do dia. Então já vão aproveitando, já vão se organizando nesse sentido, porque vai haver, tão logo na frente, edital para as pessoas poderem se credenciar e disputar uma casa. Assim, em outros residenciais já existe. O Eldorado é um grande exemplo. Tu participou disso lá atrás, né? Ali são mais de 400 casas edificadas para as pessoas. Que deu certo, deu certo. Aliás, o Eldorado é o residencial que era um modelo para o país. Não sei se tu lembra disso. A água passa por um processo de aquecimento, né? Do Minha Casa Minha Vida foi o exemplo, foi aqui em Pelotas, começou para o Brasil inteiro. Então, um projeto que deu certo. A gente espera agora que com essas novas 250 casas que vão ser edificadas e entregues, comece a amenizar o déficit habitacional na cidade de Pelotas. O chamado baixa renda. Tem muitas pessoas que não têm condições de ter uma casa, que pagam aluguel, não tem recurso para pagar um aluguel, mas vão receber uma casa para construir sua família, seu lar, que com certeza será um aumento de muito bem grado, muito bem-vindo para as pessoas que tanto precisam. O déficit habitacional hoje em Pelotas passa de 20 mil famílias de pessoas que precisam de moradia digna. Então, projetos como esse, oriundos do governo federal, que passa pela prefeitura, a gente consiga avançar, aprovar, e tão logo possa fazer mais entrega de residências e de regulação fundiária para as pessoas que tanto precisam na nossa cidade. E a gente vê muita gente morando na rua, né? Muita gente. Não é só o drogado, o pessoal pensa, tá na rua, tá drogado. Não, muitas pessoas fazem uma barraca, muitas vezes na praça, né? É porque realmente não tem condições de pagar aluguel, né? E aí não tem para onde ir, né? A prefeitura sempre oferece lá no bairro Getúlio Vargas, outros lugares que tem, mas aí não tem aquelas condições que tu precisa. Então a moradia é importante, sim, né? E assim que o Conselho de Habitação acho que vai funcionar assim, cobrando muito do poder público para que as coisas aconteçam, e dando melhores condições, né? Eu acho que temos que, não é que terminar, isso não vai terminar, porque tem drogado e tem pessoas boas que estão na rua, mas está uma condições, né, mais dignas para as pessoas, né, que hoje não tem onde morar. Um dos exemplos, Valdir, é quem vai aqui perto do Carrefour ali, sim, aquela passagem para o navegante, é absurdo passar ali. Infelizmente está virando uma Cracolândia. Tem muita gente que não é daqui que está ali, que pega uma loninha, puxa lá do muro ali do vilage e fica ali, não tem para onde ir. Sim. Acaba acontecendo de tudo ali, né? Infelizmente, ainda existe muitas pessoas em condições de rua que precisam de espaço para residir com sua família. Que essa gente precisa ser tratado. E eu acho que o poder tem que pensar nisso, não é deixar ali, olhar as pessoas que chegam, olha ali, discriminam as pessoas. Não, eu acho que tem que ter uma solução de tentar aí recuperar em alguma clínica. Pode ter certeza, Valdir, que essas pessoas não estão ali porque querem. Sim. Em algum momento da vida alguém falhou, ou elas falharam, ou alguém falhou com elas. Acabaram indo morar na rua. Não é possível, né? Vou morar na rua porque eu quero morar na rua. Não existe isso. Deu algum problema na vida, em algum momento algo deu errado, não tem onde morar, foram despejadas, não tiveram sorte também na vida, e muitas delas também a gente sabe que não acabaram não buscando o que se deveria buscar na vida, aperfeiçoamento através da educação, da leitura, né? Buscar um emprego digno, acabaram virando moradores de rua, e muitos deles na drogadição. Esse é o pior de tudo, né? Infelizmente.
Vamos, né, a gente vai seguir nessa pauta, mas eu quero fazer agora um acontecimento que aconteceu faz pouco tempo agora, que é o Carnaval. Né? Como é que foi o Carnaval? Como é que funcionou? Como é que foi a distribuição de recursos para as escolas, para os blocos? Como é que funcionou esse tratamento? Tem uma liga, mas eu gostaria que nos passasse, porque tu está sempre no Carnaval. A gente sabe que tu está... Aonde tem uma parte cultural, o Paulo Coutinho está ali. Eu participo muito ativamente das questões culturais da cidade. Eu sou o autor e presidente da Frente Parlamentar que trata da cultura, de festas populares de Pelotas, e estou sempre muito presente nessa pauta, porque eu acho que é interessante. As pessoas, por desconhecimento, mas estão colocando recurso no Carnaval e o posto de saúde está sem médico. Mas são rubricas, a lei que diz isso, ó, tem dinheiro para cultura, dinheiro para saúde, né? Basta acessar, basta procurar... Basta, por parte do Poder Executivo, aplicar os recursos nesse sentido. O Carnaval, pelas entidades que participaram, né, nós temos hoje em Pelotas a Liga, né, que trata mais com os blocos, que trata mais com o Carnaval nos bairros, e tem a ACECAP, que é a Associação, né, dos Carnavalescos de Pelotas, que trata mais com as escolas especiais. Ela é a gestora do Carnaval em Pelotas, através da Secretaria de Cultura. Entre outras secretarias que dialogam com esse tema também, tem várias, mobilidade urbana, tem segurança, né? Mas aí é para, de fato, que possa acontecer o Carnaval, das liberações, da segurança, que tem que estar muito atento nesse processo. Aliás, eu dou aqui o parabéns para a Secretaria Municipal de Segurança, para a Brigada Militar, que estiveram muito atuante na Passarela do Samba, próximo ao Carnaval. Viaturas espalhadas. E eu te confesso que esse ano eu não vi uma rusga, como diz o gaúcho, eu não vi nada no entorno do Carnaval de briga, de confusão, nada. Foi um Carnaval muito tranquilo e foi um Carnaval de época. Noites quentes, né? Não era aquele frio de abril que aconteceu o ano anterior. Acho que o novo modal de Carnaval, com a data no calendário oficial, veio para ficar novamente. Pelotas precisava disso. A gente não tem por que competir com outras cidades. Nós temos o Carnaval nosso aqui, a cultura. O Carnaval de Pelotas foi um dos maiores carnavais do país. Foi o melhor carnaval do estado do Rio Grande do Sul, já foi aqui em Pelotas. Nós precisamos resgatar essa história. Aquelas pessoas que criticam o Carnaval até podem criticar, mas o Carnaval, ela gerencia, ela move a economia, seja através da venda de material para a confecção de fantasias, ao entorno do Carnaval, o camarada que vende churrasquinho, comercializa a bebida, não é? Então, é uma cadeia produtiva importante que fomenta o comércio, o recurso, gerenciando e que gere através das vendas dos produtos para o Carnaval anual que acontece em Pelotas, que é histórico o nosso Carnaval, reconhecido pelo país todo. A gente, claro, eu tive só, não tive na passarela, mas a informação que foi bem organizado, né? Foi bem organizado, a pessoa que queria adquirir um ingresso, né, 1 quilo de alimento, solidária. Isso foi importante, que trouxe a participação popular, né? O Carnaval muitas vezes em outras cidades são comércio e não tem a participação popular. Porque o único problema que teve, Valdir, para não perder o raciocínio, foi numa nota de 2 entidades das bandas carnavalescas, que foi lá do Fragata, a Quibandaço, junto com a Dona da Noite, que teve empate. E aí foram procurar os critérios, não encontraram o critério para desempate. Inclusive, a Dona da Noite entrou com recurso, está sendo julgado, parece que hoje, alguma coisa assim, pela SECAP. Vamos ver o que vai acontecer. Mas as duas foram declaradas campeões do Carnaval. Foi o único... Mas é o justo também, né? Quando dá empate. Entendo, né? Que sim, eu acho que sim. Foi entendimento entre as duas agremiações, os 2 presidentes acordaram que poderia ser empate e entrega o material. Quando fizeram lá atrás o regramento, a regulamentação do Carnaval, todo mundo assinou aquele regramento daquele momento. Então, acho que está bem, está tudo certo e vamos aguardar o novo Carnaval. E estou propondo na Câmara, no dia 20 de março, uma audiência pública para conversar com as entidades, para conversar com as secretarias envolvidas, com o Poder Executivo, para que a gente possa encontrar o melhor formato do Carnaval em Pelotas. Datas e locais, acho que é importante a gente começar essa discussão. Eu acho que já deveria de ter um local fixo, acho, para o Carnaval, né? Só que o governo tem que começar a pensar nisso. Fazer um local fixo, porque lá no Porto, eu vi muita gente dizendo assim, com medo de assalto, né? Porque é afastado do centro, o pessoal com medo de que acontecesse alguma coisa, com a violência,
E realmente eu acho que tem que ter um local. Eu identifiquei duas coisas que eu vou levar para a audiência pública, que eu vou levar com proposta. A questão dos ônibus, né? Não teve transporte. Não teve transporte Não coletivo. teve transporte coletivo. Isso é um absurdo. Porque hoje o consórcio, ele manda na cidade, né? Ele arrecada manda bastante. e arrecada muito. Né? Isso a gente vê. Tem dias, no caso domingo, se tu sair no domingo, tá 8 horas da noite, já não tem mais ônibus. Então, Eu lembro, Valdir, quando tinha linhas até meia-noite, tinha os corujão, fazia a volta na cidade, acabou tudo, né? Os caras arrecadam muito, Valdir. Arrecadam muito. Tem que ter. Bom, lá no carnaval não precisa ter a linha em meia hora, mas em hora tem que ter uma linha itinerante que ande pelos bairros, que faça a locomoção das pessoas. Isso puxa ou leva aqueles foliões que gostam da passarela para a passarela, né? Que acaba facilitando a vida de quem está na passarela, por exemplo. Isso aí, realmente, o corujão... O pessoal também tem que entender que eles, tem Uber, mas o Uber não quer dizer que acessa toda a população. Né? Muitas vezes... Não, e tem condutor de Uber que não entra em todos os bairros. Não, isso é verdade. Isso é verdade. Então, é complicado. E aí tem muito trabalhador, né? Tem muito trabalhador que trabalha em restaurante, bar, lancheria, né? Barzinhos, né? Com música ao vivo que vai até tarde. Então, o pessoal tem trabalhadores que precisa chegar em casa e que muitas vezes pegar uma Uber pode tirar um pouquinho da diária que ele ganha, porque muitas vezes que trabalha de noite, trabalha por uma diária. É verdade. Uma outra proposta que eu quero levar, Valdir, é retomar a participação dos clubes sociais na passarela. Isso leva a beleza, encantamento e leva famílias dos envolvidos nos clubes para a passarela. Tu lembra muito bem, Valdir? Sim, sim. Nós tínhamos ali no... Brilhante, o Cacheral, Centro Português. Centro Português, todos eles desfilavam e davam um brilho, né? Era lindo, dava o enfeite, a cereja do bolo. Sim. Era o desfile dos clubes sociais. Essa proposta eu estou levando também. Poderia ser num dia exclusivo para isso. Para isso. Não, isso a gente aumenta mais um dia. Nós precisamos retomar. Para o embelezamento e atração de turistas para Pelotas. Programa UPACAF e a Comunidade, todo sábado a partir das 13 horas, aqui no canal 14 da NET. E nas redes sociais. Você pode compartilhar aí, né? Compartilhe aí para mais gente ter acesso. Transmissão do Carnaval, a TVC teve lá todos os dias. Eu assisti, eu não tenho hoje o sinal da Claro TV, mas eu assisto pela rede social. Show de bola aí da Cris, do Paulo, do Jordão e do pessoal, a equipe técnica que teve lá, né? Teve uma boa participação aí e muita gente assistindo pela rede social. Hoje o celular, ele te dá essa abertura para te poder assistir, né? Tu quer assistir um carnaval, tu não tem o sinal da coisa, mas dá o acesso a toda a população. Então isso aí eu acho que a TV fez bem, dá de parabéns aí. O Paulo Coitinho também participou, mas o Paulo, né, que é o presidente aqui da nossa TV, a Cris, né? A Cris também, e o Jordão aí, que é nova aquisição aqui também para a TV comunitária. O Jordão, que eu já dei várias entrevistas para ele, né? E é uma pessoa aí que tem uma bagagem também aqui. Muito, muito preparado para comentário, para transmissão de carnaval. Aliás, eu quero cumprimentar a TVC pela transmissão. Eu recebi vários relatos das pessoas que estavam assistindo, acompanhando suas casas, que não foram até a passarela, mas acompanharam ao vivo as entidades carnavalescas na passarela. O Paulo foi muito feliz na transmissão, eu achei muito importante, participei de entrevistas, acompanhei o trabalho da TVC, isso é digno de aplausos, com certeza acrescenta muito para o nosso carnaval.
Teve o Rogério também dando uma cobertura aí também. Rogério. Grande amigo. Teve também lá nos ajudando muito aí também, né, na transmissão do Carnaval. Quem sabe ano que vem tu não te habilita para comentarista de Carnaval, Valdir? Olha, eu já me ofereci várias vezes, mas eu acho que o pessoal acha que eu sou ruim para Carnaval. Eu sou só para comunitário. Eu tô brincando. Sim. Mas se me convidar, eu vou estar, com certeza vou estar aí. Se o Paulo, a Cris achar que eu devo estar na passarela, eu já me coloquei à disposição, né? Bem. Não é só a entrevista com as lideranças, mas a gente está sempre nos bairros. Te dá exemplo, Paulo. Tivemos uma reunião lá no gabinete para tratar do prefeito no bairro. Até porque a associação quer realmente que o prefeito esteja no bairro. Tá? A gente reuniu 48 lideranças, no mínimo umas 3 por cada associação. Gente... No mês de janeiro, que muitas pessoas estão de férias, não estão participando de nada, estiveram presentes. Nós tivemos uma reunião lá com o representante do governo para tratar dessa pauta, e a gente conseguiu reunir. Se nós levasse 12 representantes de cada associação, não teria espaço lá dentro da prefeitura, que nós ter muita gente lá. Foi uma pauta importante que a comunidade conseguiu falar com o poder público, né, e cobrando, sim, das necessidades do bairro, da limpeza. Nós precisávamos voltar àquele modal, Valdir, que tu participou muito, que a prefeitura ia ter... Né? Orçamento participativo. Orçamento participativo, a prefeitura no bairro, que nós fazíamos há algum tempo. E é isso a ideia da comunidade. Isso é perfeito. Sim. Se comunicar, levar o poder, sair dos seus gabinetes e ir até o encontro da comunidade. Sim. Eu sei que para o Poder Executivo não é tão bom essa ideia, porque a cobrança chega. Sim. É o olhar no olho com o secretário, com os vereadores que lá vão, com o prefeito, inclusive. É cansativo, é puxado, mas nós não podemos nos enjaular ou endeusar dentro de um gabinete. Nós temos que sair para a rua, tem que conversar com as pessoas, tem que ir ao encontro da comunidade. Isso é muito importante. E parabéns pela iniciativa aí da teve 3 experiências no ano passado ainda. Nós tínhamos o bairro da gente mais atrás um pouco, né? Sim, sim. Esse eu vou te dizer, o governo não quis a UPACAF mais. É isso. Nós tínhamos uma parceria, onde nós levávamos a associação no bairro, mas era muito difícil de dialogar com o governo, porque não aceitava muita crítica. Esse ainda tem diálogo, né? Não estou querendo favorecer, mas a gente fez no início, o bairro da gente funcionava muito bem. Eu lembro, participei de vários, te encontrei várias vezes, Valdir. Mas aí faltou, acho, um diálogo maior do poder público como movimento, né? Faltou disso. Esse está tendo essa aproximação. Não estou aqui para defender, porque a gente está no início. Vai ter muitos erros, como vai ter muitos acertos. Com certeza. Mas a gente está tendo pelo menos esse diálogo. A UPACAF estava sem sede, agora já está com uma sede. Para você que está nos assistindo, em seguida nós vamos estar instalados ali na sala dos conselhos. Nós vamos ter uma sala para atender a comunidade. 3 de maio com Osório. Isso, nós vamos estar ali numa salinha pequena, mas nós vamos usar também o auditório, claro, com agendamento, o auditório, para reuniões da comunidade, né? A gente poder fazer grandes mobilização aí do bairro para discutir aí, né, propostas da comunidade aí e trabalhar, né, com essa aproximação. Eu estava te falando, teve 3 prefeitos no bairro. Teve no Barro Duro, claro, uma participação pouca, mas tinha, acho, umas 40 pessoas. No Arco-Íris, umas 50 pessoas. É bom? O pessoal diz, é pouco. Não, é bom. Tivemos no Sítio Floresta, que foi realmente uma participação muito grande. Mais de 200 pessoas numa reunião, onde o pessoal dá mais importância para um celular, para a rede social, queria participar, né, ter essa aproximação e participar. Teve umas 200 pessoas. E aí, eu fui convidado, mas não foi a entidade que organizou, foi direto o Poder Público. Aí eu cheguei, vamos lá conversar, acho que a gente tem essa liberdade,
vamos começar a fazer com a participação da entidade, com todas as associações junto. Vamos fazer um calendário, onde nós levamos 48 lideranças populares. Independente de sigla partidária, independente de pessoa, de religião, a gente levou sim para a gente poder fazer isso. E eu acho que o governo começou a olhar as entidades com outros olhos. É importante. E é assim que faz a participação popular, se faz assim. Eu estou indo para a conferência porque fui escolhido numa conferência estadual, onde tinha participação do movimento comunitário no estado, a federação que eu faço parte, e a gente tirou alguns delegados para estar lá presente. Né? Tem os movimentos de moradia, né? e vários movimentos que vão estar presentes lá nessa conferência da cidade agora, que vai ocorrer no dia 24 a 27 agora. Né? Isso há muito tempo, depois que passou para o governo Bolsonaro, parou com tudo, né? Não deu importância para os movimentos populares. Agora está voltando a ter essa participação popular, e é importante aí as conferências que a gente aprende muito, que a gente adquire muita experiência, Valdir. E até porque tu encontra, Valdir, de outras localidades, de outras regiões, modelos de gestões voltadas para a comunidade, onde as pessoas, nas suas bases, nos seus municípios, troca de experiência. Daqui um pouquinho, algo que acontece em Pelotas não acontece em Santa Maria, por exemplo. Sim. Ou vice-versa. Então é importante essa troca de experiência, de realizações, para as pessoas poderem levar para os seus municípios, ampliar as melhorias, as alternativas de políticas públicas. É o que mais vale, né? Então eu acho que essa discussão precisa ser permanente e o poder público precisa ter a sensibilidade de ir ao encontro das pessoas. Nós não podemos ficar dentro dos nossos gabinetes presas ou querer torcer o nariz, como se diz na gíria, não ouvir as pessoas. Tem que ir ao encontro onde está a comunidade, os seus anseios, seja na saúde, na educação, na segurança pública, onde for. Nós precisamos ir ao encontro das pessoas para juntos, no coletivo, encontrar as alternativas de melhorias para a nossa cidade. Programa UPACAF e a Comunidade, todo sábado a partir das 13 horas, aqui no canal 14 da NET. E lembrando aí que segunda-feira a gente vai a Porto Alegre, depois Brasília, participar da Conferência da Cidade, né? Sexta Conferência da Cidade. E para nós é um prazer, é a segunda conferência que eu participo. Participei da primeira conferência da cidade, onde saiu muitas obras em Pelotas, muita proposta que aconteceu em Pelotas, na conferência municipal, foi para o estadual, e lá no estadual foi para Brasília, onde a gente conseguiu avançar muito. Corredor do ônibus da Osório se tirou numa conferência da cidade. O Minha Casa e Minha Vida, os condomínios, nem era, não tinha esse nome ainda, mas foi aonde surgiu, numa conferência que discutia a habitação. Nessa vai ser discutido muita habitação também, né? Ainda no país, ainda existe muitas pessoas sem local de morar. Sabe, Valdir, que o tema da campanha da fraternidade esse ano trata sobre habitação e regulação fundiária. Trata sobre isso. Então é um tema que se desperta a nível mundial, através da Igreja Católica, que propõe um título que vai, aliás, dia 27 de março, eu vou fazer uma audiência pública para tratar sobre essa pauta importante, que é o tema da campanha da fraternidade. Independentemente de credo religioso, nós precisamos acolher as ideias, as propostas oriundas de qual foi o credo religioso que venha beneficiar as pessoas. Nós somos proponentes, é o 5º ano que eu faço a proposição da campanha da fraternidade. Antes era o vereador Cid, e aí depois ele faleceu, e eu acabei assumindo essa pauta importante, relevante, que a cada ano a igreja coloca como discussão a nível mundial. E a habitação e regulação fundiária é um tema importante que vai ser discutido esse ano a nível mundial. Então, começa a despertar nas cidades o interesse desse tema da habitação para as pessoas que tanto precisam. Como eu te falei, Pelotas tem um déficit habitacional enorme. Em torno de 20 mil pessoas hoje não tem casa, onde não tem onde morar. E que a gente precisa começar essa construção. O governo quer entregar até o final dessa gestão 4 mil moradias. Acredito que não vai conseguir. Acredito, não sei. É muita coisa, mas as primeiras 250 casas vão começar a ser construídas na sequência e já começar o edital para que as pessoas possam se credenciar, buscar o seu espaço. E poderia também, eu acho, o governo
pensar, porque já foi construído casas no próprio local onde a pessoa mora, porque ele mora mal, mas precisa, ele não tem condições de contratar um pedreiro, não tem o material, né? E poderia se construir sim nos locais, claro que não seja área de risco, mas que dá. Exemplo, lá no Fragata, na Guabiroba, foi construído. No Getúlio Vargas foi construído. Eu ia te falar isso agora. Getúlio Vargas foram várias casas. Um projeto que o Valdir mora em tal rua, a casa está caindo, mas tem um projeto federal que busca subvenção, ou até mesmo a construção dessa casinha, a melhoria. É bom, o cara já mora ali, ele não sai daquele local, ele é nativo daquela região. Porque o ruim é quando tu mora no extremo da cidade, vai morar no outro local, pessoas que ele nunca viu na vida, por exemplo. Mas quando ele fica próximo de onde ele mora, ou ele fica no terreno que ele mora, seria com certeza muito melhor para todos, né, Valdir? E muitas casas, essa nem banheiro tinha. Não e tinha, com essa construção, eles vão ter um banheiro ali, né, digno ali para morar, né, para poder utilizar, para poder tomar banho, né, para usar, né. E muitos tinham ainda, que se chama as casinhas, né, que seria, né, não dá para falar, mas eu vou dizer, patente, né, ainda existia ainda em Pelotas locais que não tinha banheiro público, um banheiro para eles. Vou te dar um grande exemplo, Valdir, de uma coisa mínima, mas que nunca se pensou em fazer em Pelotas, que a gente fez. Bairro Getúlio Vargas, construção de casinha, regulação fundiária, porque não pode ser a Rua 1, Rua 2, Rua 3, Rua 4, Rua 5. Nós colocamos um projeto na Câmara, e eu aprovei como proponente, de dar nomeação às ruas do bairro BGV. A gente fez naquela época uma lembrança, uma saudação para personalidades, pessoas que ajudaram a construir a cidade, que vêm colaborando, ou colaboravam até recentemente, enquanto vivas, de pessoas afrodescendentes. Te dou um exemplo aqui. A Griocele Amaro, que nos deixou, o ex-vereador Ademar Ornel faz parte do nome de uma rua, o Ivan, que era um grande tradicionalista, afrodescendente também, leva o nome de uma rua no bairro BGV. Enfim, uma diretora que acabou falecendo num acidente lá do bairro BGV, uma menina que foi assassinada também. Pessoas que tiveram a sua relevância na construção do bairro, fizeram parte da nomeação dessas ruas. Porque a partir do momento que tem nomeação da rua, juridicamente ela é constituída. E aí começa essa linha de crédito, o poder público pode entregar os títulos de regulação fundiária, pode construir as melhorias, que muito se fez lá. Lá foram em torno de 2.400 lotes regularizados, que não existiam no bairro BGV. E a construção das casinhas, várias, como tu falou, muitos tinham chamada patente ainda. Hoje tem um banheiro. Hoje estão formadinhas, estão bonitinhas, as propriedades estão com outra cara, outra visão. E as melhorias no bairro chegaram. Às vezes são pequenas coisas, pequenos ajustes, que permitem se avançar muito nas melhorias naquela região ou em torno daquele local que as pessoas residem com suas famílias. Programa UPACAF e a comunidade. Vamos falar sobre essa falta d'água, né, que aconteceu em Pelotas, para relatar. Eu fiquei sabendo por cima que foi as doutoras aí, mas custou voltar. Como é que foi a atuação do SANEP em relação a essa... muita construção mesmo, a gente sabe disso, e que não tem como, né? As doutoras não conseguem, né? É muita força que puxa e que muitas vezes acaba quebrando os canos e não consegue, né? Aí fica essa falta aí. Vou te dar um exemplo. Bairro Dunas, a realidade era uma. Hoje é 3 vezes maior. Hoje em apartamentos são mais de 2.000 imóveis, 2.000 apartamentos construídos ali próximo à Avenida Antônio Pérez, ao corredor do Obelisco. Como é que a água vai chegar para todo mundo? Se tu não der uma pressão nos canos. Quando começa a dar pressão nos canos, começa a estourar, porque é uma rede muito antiga que abastece a região. Assim como a eletrificação, a própria energia elétrica, transformador antigos, tem que aumentar a carga, porque são mais 2.500 ou quase 3.000 novos imóveis ali de apartamentos daquela região em torno. Não tem como aguentar. Onde passava um carro, 2, hoje passa milhares de carros no dia a dia. A rua não aguenta, estoura tudo. Então, essa é uma dificuldade que se tem ainda. Mas o SANEP agiu rápido, viu? Trabalhou bastante para que pudesse sanar esse problema.
faltava água todo dia. E teve várias regiões da cidade, não foi só apenas na região do Areal lá, não. Como tu falou, Santa Terezinha teve problema, Fragata teve problema, que quando dá pressão nos canos para a água chegar mais rápido, em algum lugar não vai aguentar, vai estourar, né? Então foi isso que aconteceu. Mas o SANEP trabalhou e vem trabalhando para as melhorias, que a gente precisa muito, né, que seja construído esse espaço de conservação, esses espaços de reserva d'água para que o município possa ser abastecido. Assim como foi feito ali a caixa d'água perto da Santa Casa, que foi ativada novamente. Aquela transposição da água que vem lá do canal, que vem parar ali, que ajuda a abastecer Pelotas e a região. Por exemplo, a gente não está tendo problema com abastecimento nos balneários. Foi aumentada a capacidade de armazenamento lá. Né? Outra coisa, a água sai daqui até chegar a Z3, olha a distância que é. Ainda tem alguns problemas a resolver, mas melhorou muito. Tu não vê mais os caminhãozinhos levando água de caminhão, lembra que era? Sim, tu ia para a praia, era caminhão, não. A água está chegando agora por pressão, por aumento da pressão, pela rede de água da cidade, melhorou muito aquela região. Mas precisa ainda muito ter um olhar pelo Poder Executivo, pelo SANEP, para que as melhorias possam continuar chegando cada vez mais e as pessoas não ficarem desabastecidas desse líquido tão precioso que nos dá vida, que é a água. Qual é as comissões que tu faz parte na Câmara de Vereador? Porque tu é o único vereador do partido, né? Eu faço parte de todas, como membro titular. Sou presidente da Comissão de Habitação, presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, vice-presidente da Cultura, da Colônia também, vice-presidente da Comissão de Agricultura e Pesca. Então, isso na titularidade. Das demais comissões, eu sou membro efetivo de todas, como o único vereador membro do Cidadania. Isso permite a gente dialogar, conversar com todo o povo, toda a sociedade. São várias comissões que tem na casa, são debates importantes, através de audiência pública, de pessoas que nos procuram através dessas comissões, para a gente poder, ou elas se sentirem representadas e levar as suas ideias, sugestões para o plenário da Câmara e assim sucessivamente para o Poder Executivo. E já no ano passado tinha mais audiências públicas das comissões. Essa recém está começando. Pautas que a gente vê por manifestação dos vereadores, a questão da saúde, que a gente sabe que é complicado. Esse é o calcanhar de Aquiles hoje. E a gente está lá no Conselho da Saúde, a gente sabe realmente, por mais que queiram fazer, os recursos muitas vezes não chegam. A gente vê o hospital recebendo recurso, tá? E a gente muitas vezes cobra também como conselho aonde está sendo investido. A gente está ali para isso, né? Para saber. Estamos cobrando. Conselho é importante, Sim. Conselho é importante. Várias vezes que eu participei, que eu precisei do conselho com o conselho, buscar conselho no conselho. Sim. Aconselhamento para outras pautas. Nós aprovamos um projeto de lei que criava a Lotopel, não sei se tu lembra disso. Sim, me lembro. Isso nunca saiu do papel, não? Eu fui um dos proponentes. A lei foi aprovada e nunca saiu do papel. Para a arrecadação, através de loterias, de sorteio, enfim, porque uma parte seria alocada nas instituições de saúde de Pelotas. E a gente sabe que precisa muito. Tudo que vier de dinheiro é importante, né, para que as entidades ou as instituições de saúde possam continuar com suas portas abertas. Tivemos um problema sério agora no HELP, no Hospital Espírita de Pelotas, que foi até então, a princípio está resolvido, pelo menos temporariamente está resolvido. Os repasses foram repassados, as portas não foram fechadas, o serviço continuaram funcionando, entregue para Pelotas e região sul. É um hospital referência no estado para o tratamento da pessoa com problema psicológico, ou psicológico que a gente sabe que no dia a dia, principalmente após a pandemia, é um problema muito sério. Depressão, ansiedade, enfim. Acaba muitas vezes as pessoas precisando se internar para tratamento, mesmo que seja por 15 dias, precisa de saúde pública nesse sentido. E a questão aí também dessa pandemia, né? Eu passei por isso, né? Eu tive Covid. Nós passamos. O Paulo teve Covid. Nós perdemos um vereador de Covid, que foi o vereador Paulo Rogério, secretário da UPACAF. Nosso querido. Era o vereador, não era vereador, mas estava atuando junto com a gente. Sempre atuando, sempre participativo. Ficou 4 meses praticamente como vereador e aí veio a falecer com Covid, né? Eu tive, acho, antes dele, né? Eu tive antes, mas eu também recuperei. Aliás, vou te contar, eu tive Covid, né? Depois fiquei bem e ele já estava com Covid, nós almoçamos juntos. Nós almoçamos juntos, eu e ele, mais o vereador Cristiano, tinha mais 2 pessoas. O vereador Jair, parece que foi.
Que é outro também que a gente perdeu, né? Perdemos. O vereador Cristiano acabou contraindo o Covid, mas se salvou, mas quase que teve que ser entubado. Eu já tinha tido Covid, mas o Paulo não teve jeito, tia. Não teve, naquele momento era tudo muito difícil, era bem no início praticamente do Covid. O tratamento ele não tinha sido imunizado, enfim. Perdemos um grande parceiro que lutava muito pela saúde pública, que era o querido Paulo Rogério, nosso saudoso Paulo do Sítio. E era um líder comunitário, e ele sempre gostava que chamasse, eu sou líder comunitário. Passei a ser vereador, mas sou um líder comunitário. Nunca perdeu sua essência, né? Nunca perdeu aí, me acompanhava aí em todas as assembleias que tinha nos bairros, ele estava presente, sempre atuando. Nas eleições que tinha na associação, ele também estava presente. Conseguiu ser eleito não só pela comunidade dele, eu acho que na comunidade dele ele fez menos voto que fez dentro da nossa cidade nos bairros, né? Ele fez mais voto. Mas hoje o Sítio Floresta começa a valorizar também, né? Valorizar as lideranças. Muito. Ele sempre engrandeceu e sempre tornou o Sítio Floresta conhecido pelo seu trabalho. Eu lembro-me quando eu estava de presidente naquela oportunidade, o Cristiano estava internado, também tinha contraído o Covid, e nós passamos em carreata, funeral, por dentro do bairro, despedida do Paulo. Foi emocionante, eu nunca mais quero ter aquela lembrança do que eu presenciei assim, as pessoas se despedindo, abandonando na frente das casas. Não sei se tu lembra, não poderia chegar perto da urna fúnebre, né? Naquela época tudo era muito distante, assim. Ele foi concedido porque os médicos, no momento que faleceu, já não tinha mais o Covid, mesmo... Sim. Tinha tido falecido do Covid, mas o ciclo da doença já tinha saído do seu organismo. Então, caixão lacrado, né? Eu fui o único vereador que participou dos atos fúnebres na condição de presidente, os outros ficaram à distância, até para evitar qualquer tipo de algo que pudesse acontecer. Foi muito triste. Olha, uma lembrança que eu levarei para toda uma vida, mas infelizmente com muita dor por tudo que presenciei. Foi uma grande liderança, reconhecida para aquele bairro, por demais bairros também que ajudaram a eleger e dar uma votação expressiva. Foi a grande surpresa daquela eleição, o Paulo do Sítio. Eu não acabei não indo porque eu recém estava me recuperando da Covid, né, então eu não pude acompanhar, mas pela amizade, pela atuação dele dentro do movimento popular, e era o único vereador na época, a gente não pagava um aluguel e ele nos ajudava a pagar o aluguel. Ele sempre defendia o PACAF lá na Câmara, eu não esqueço disso, Valdir. Sempre falava bem, ajudava, contribuía, porque ele tinha esse olhar diferente para as comunidades. Ele vivenciou na pele, no dia a dia. Ele teve uma farmácia que acabou quebrando depois, porque ele dava tudo. Eu me lembro que eu chegava lá na farmácia dele, o pessoal ia com um caderninho lá para pegar medicamento. E ele dizia assim, Valdir, eu estou sendo bem consciente, depois eles vão comprar em outra farmácia, porque não tem dinheiro para pagar. Mas eu levo prejuízo, mas eu sei que pelo menos eu alcancei o remédio, porque essa pessoa estava precisando. Um ser humano fantástico, era um amigo, um querido, e eu tinha um carinho muito especial, era meu amigo demais, chegava todos os dias na Câmara, ia no meu gabinete, ele era muito de dar balinha, chocolate, presente para as pessoas, ele era um cara que fora da curva. Perdemos, infelizmente. E a gente fazia o churrasco com os líderes comunitários por causa dele, né? Porque ele me cobrava, a gente acabava fazendo, conseguindo um local, fazer lá, era uma confraternização, a gente bate-papo, que era uma forma de a gente descontrair e trazer as lideranças. A gente vai reativar essa questão do churrasco aí com as lideranças, já temos espaço físico também para fazer, né? Fora ali da sala dos conselhos, para que a gente possa fazer essa atividade. Agora nós estamos preparando para o mês de abril, fazer um congresso com todas as lideranças comunitárias, para o fortalecimento, para discutir várias pautas, habitação, saúde, tudo nós vamos discutir aí, trazer lideranças nacional e trazer liderança nacional da saúde, e lideranças ligadas também à habitação aí, para poder, né, levantar essa pauta. Estamos tratando ali com a associação ali na avenida, ali a associação da Brigada Militar, que também é filiada ao PACAF,
dos reformados, né, da Brigada Militar. Sim. Ali é onde nós temos um espaço para fazer atividade ali, que eles também nos ofereceram ali, com certeza. Importante. Temos aí alguns minutos para encerrar o programa, já o técnico nos falou aí que temos 5 minutos, mas já passou mais ou menos uns 3 minutos, deve estar uns 2 minutos ainda para que a gente possa se despedir. O horário passa rápido, né? Mas para te despedir. Foi uma conversa muito boa, que fluiu bastante, a gente conversou várias pautas aqui, nem se deu por conta de ter passado 1 hora praticamente aqui da nossa conversa no teu programa, Valdir, que leva a comunidade através da TVC, que é uma TV que, através das suas imagens, do seu trabalho, transmite para a sociedade, dá a oportunidade das pessoas vir até aqui a TV, trazer as suas identificações em vários programas que a TV no quadro, na sua grade de programação tem. Eu acompanho muito, não é, o programa do Paulo com participação, a Cris também, eles trazem aqui pessoas da cultura, da música, da arte, tudo traz a oportunidade para as pessoas vir aqui conversar, isso é muito bom. Eu quero mais do que nunca agradecer a oportunidade de estar aqui, cumprimentar a ti, Valdir, nunca desistiu, não é, da UPACAF, há 20 anos está com o programa no ar, eu acredito ser um dos programas mais antigos no ar. É o primeiro. O primeiro em atividade, da TVC. Em atividade na cidade, né? Isso é importante ressaltar. Isso é o resultado de quem trabalha com seriedade e as pessoas respeitam, sabe da tua importância nesse debate importante, que busca, como eu falei desde o início, as alternativas das melhorias para a cidade, das políticas públicas voltadas para a cidade, que tanto se faz necessário nos tempos atuais. Quando a gente vive na política partidária, as extremidades da política, os caras fazem meu mandato o diálogo, o centro da discussão. Eu acho que tem que ouvir os dois campos políticos em disputa. Nós precisamos de melhorias, enfrentar alguns paradigmas, mas discutindo na bola. Não vale o dedo no olho, puxão de cabelo, chute na canela. Para mim não dá. Eu sou do diálogo, da construção, ouvindo ambas as partes. E muitas vezes já sentei com o Poder Executivo buscando alternativas de melhorias para a nossa cidade. E a gente fica por aqui, né? Lembrando aí que a gente vai estar numa atividade muito importante. Discutir cidades numa conferência nacional das cidades, né? Onde a gente vai aprofundar com propostas aí da comunidade e pensar no bem-estar da nossa população e da nossa cidade. Ficamos por aqui. No próximo sábado a gente retorna com mais um programa. Não sei se vai ser eu, né? Mas provavelmente vai ter alguém aqui representando aí, porque eu ainda vou estar chegando de Brasília, né? Dia 27 em Serra, provavelmente dia 28 eu já estou em Pelotas. Ficamos por aqui.